Olá, eu tô de volta, eu sou a professora Poliana Lira e nós estudamos juntos a toxicologia, né? A gente está fazendo um curso bem bacana de toxicologia. Já falamos bastante sobre toxicologia, a parte de conceitos básicos, falamos também sobre a divisão da toxicologia, entramos em toxicologia ambiental, onde nós já estudamos a parte de plantas ornamentais e agora estamos falando de animais peçonhentos. Dentro de animais peçonhentos, nós já falamos dos acidentes ofídicos, que são os acidentes principais, os botrópicos, né? São os principais num contexto epidemiológico nacional. Falei sobre a patogenia, sobre a composição química da peçonha, das jararacas, né, e das cobras da mesma espécie. E agora eu voltei para falar do tratamento. Eu prometi para você, vou cumprir. Falei que ia falar do tratamento dos acidentes botrópicos, crotálicos e laquéticos junto para a gente entender tudo de uma vez, tá bom? Mas pode ficar tranquilo que eu vou falar também sobre os acidentes crotálicos, mas aí fica muito mais fácil. Depois que a gente faz essa primeira explicação do tratamento, aí fica dedutível mesmo os demais tipos de acidentes ofídicos. Então vamos lá, vamos para o tratamento então dos acidentes ofídicos, né? Beleza. Qual é o tratamento? Soro, tá? Diferença de soro e vacina. A vacina, a gente entra em contato ou com o agente, né, o agente causador da doença, o vírus, a bactéria, né, claro que enfraquecido ou morto, ou com material genético, ou com epítopo antigênico, que é o quê? Aquela partezinha dele que provoca a doença. E aí, o que acontece? Essa substância ela é aplicada no nosso organismo, na vacina, né? E o nosso organismo, ele é feito de forma preventiva, né? A gente vacina para não adoecer. Então, o nosso organismo produz uma resposta imunológica, a produção de anticorpos contra esse antígeno, contra esse agente aí. E aí, numa futura exposição, né? Se eu entro em contato com alguém doente, eu já estou protegido, eu já tenho anticorpos, é como se meu organismo reconhecesse aquilo ali, já tivesse um exército todo formado para combater, então acaba que eu pego a doença, mas eu não desenvolvo essa doença, né? O meu organismo resolve o problema rápido. Então, esse é um olhar preventivo, a vacina ela é preventiva. O soro não é preventivo. O soro é o seguinte, o soro, o processo é feito da mesma forma que é feita a vacina, tá? Só que normalmente ele é feito no animal, vamos dar um exemplo aqui no cavalo, né? Então, o veneno eu vou chamar veneno, mas você lembra aí que isso é só consagrado pelo uso e tal, mas por definição é diferente veneno e peçonha, tá? Mas quando eu falar veneno aí, saiba aí que é só um apelido pra coisa. Então, esse veneno da cobra é aplicado no cavalo. O cavalo vai gerar essa resposta imunológica, vai gerar a produção desses anticorpos. Normalmente eles produzem num título bem alto esses anticorpos. E aí, os anticorpos presentes no soro, ou seja, na porção líquida do sangue desse cavalo, vão ser extraídos. Esse produto vai ser industrializado e vai ser fornecido em um momento de tratamento. Então, a diferença é essa, tá? São anticorpos monoclonais, assim como o trabalho, como as vacinas, né? A ideia é realmente uma resposta imunológica baseada em anticorpos, mas aqui a resposta ela é para tratamento, não é preventivo, porque eu já pego o anticorpo pronto. Eu não faço aplicação para o meu organismo reagir, tá? Então, tratamento para acidentes ofídicos, que são acidentes com cobras e serpentes, né? É o tratamento com soro. Aí olha aqui para mim, presta atenção aqui. Aliás, olha aqui para mim não, olha aqui para o material, tá? Presta atenção aqui comigo. Esse S aqui, ó, vai ser soro, tá? S de soro. S de soro. O A é de anti e anti, tá? E a última letrinha aqui, ó, B, o BL, o BC, significa que é anti a espécie específica de cobra ou de serpente que esse soro vai combater, tá? Então, aqui no caso, é B de antibotrópico, tá? É L de antilaquético, é C de anticrotálico. Professora, mas por que aqui do laquético e do crotálico tem também o B? Perceba aí, ó, tem o B aqui e tem o B aqui. É porque, como as serpentes mais presentes no Brasil são serpentes do tipo Botrópicos,
Os soros laquéticos e os soros crotálicos são feitos em associações com esse soro botrópico. Em geral, é o seguinte, você sofreu um acidente ofídico no Brasil, a gente vai pensar, em primeira instância, que a gente está falando de um acidente botrópico. Mas pode ser que você tenha tido o azar, né, de ter o contato com uma cobra que quase não existe no Brasil, tá? Então, acidente laquético, por exemplo, e tal. Beleza. Então, se você não identificou a cobra, você vai tomar um soro associado. Você vai tomar um soro antibotrópico e laquético ou um soro antibotrópico e crotálico. Agora, se você traz o animal e esse animal é identificado e é confirmado que é um botrópicos, o que vai acontecer? Você vai utilizar o soro correto, não vai utilizar uma associação. Você vai utilizar o SAB, que é o soro antibotrópico. Beleza? Então, aqui a gente tem um soro específico para jararacas. Aqui a gente tem um soro associado com serpentes laquéticas. Aqui a gente tem um soro associado com serpentes crotálicas. Beleza? Então, aqui a gente está falando de associações. Quando que eu vou utilizar essas associações? Quando não for possível a identificação da cobra, ou porque ela foi destruída na hora de matar, você acaba destruindo a cobra, e aí descaracteriza o animal, você não consegue fazer a correta identificação desse animal, ou quando o acidente foi com criança, né? A criança não conseguiu capturar a cobra. Aqui no material eu deixei a cópia de uma bula mesmo, de um soro antiofídico, só para você dar uma olhadinha, tá bom? Então tem algumas informações aí e tal. Tem a informação de que o soro, ele é um soro composto por aqui, ó, imunoglobulinas, ou seja, anticorpos, que é aquela ideia que eu falei para você, né? E que essas imunoglobulinas vão neutralizar essa peçonha. Que peçonha? Que veneno? Aquele que tem a composição que a gente já estudou. Aí, toda bula de soro antiofídico tem essa tabelinha aí, tá? O que é essa tabelinha? Olha só, eu tenho aqui, ó, o tipo de acidente, no caso aqui, acidente botrópico ou crotálico. Então, se você conseguiu identificar, é uma cascavel. Então eu vou lá na tabelinha de acidentes crotálicos. É uma jararaca. Não, então eu vou lá na tabelinha de acidente botrópico. Por que é importante identificar? Porque eu venho aqui e aí eu vou fazer uma correta definição desse tratamento. Olha só, se eu já sei que a cobra é uma jararaca, eu venho aqui nesse acidente botrópico, eu vou classificar a gravidade clínica desse acidente. Então, se for um acidente leve, se for um acidente moderado, se for um acidente grave, porque depende. Tem hora que a cobra ela ataca, mas ela não consegue perfurar e inocular a peçonha. Tem hora que ela ataca, consegue perfurar e ainda consegue inocular um grande volume. Dependendo do tamanho da pessoa, da circulação sanguínea do local, de vários fatores, eu vou ter um acidente mais leve, um acidente moderado ou um acidente grave. Como que eu vou saber classificar? Existem formas de classificar e a gente vai ver isso. Mas por hora, o que a gente tem que ver? Tratamento. Olha só, então eu identifiquei o animal, eu venho aqui na tabelinha da bula do animal, né? E eu vou lá, classifico esse acidente como, clinicamente, né? Como um acidente leve, moderado ou grave. E aí, depois de classificar esse acidente, aí eu vou fazer o quê? Eu vou definir a dose. Olha só, se for leve aqui, por exemplo, eu vou utilizar 2 a 4 ampolas. Se for moderado, de 4 a 8. Se for grave, 12. Ou seja, de um quadro leve para um quadro grave, eu tenho diferença de 10 ampolas. É um absurdo, né? Essa diferença. Então, por isso a importância de conhecer a manifestação clínica e saber classificar corretamente, né? Se é um acidente leve, se for um acidente moderado ou se for um acidente grave. Interessante, né? Isso é super interessante. Eu acho muito. E muito útil, né? Tratamento de suporte, além da administração do soro antiofídico, a gente vai ter necessidade de fazer uma hidratação intravenosa, então a gente vai utilizar o soro. Deixa eu manter isso aqui para você. A gente vai utilizar o soro. A drenagem postural do segmento, que é o quê? Eliminação da secreção por gravidade. Então, você vai usar a postura mesmo, né? Usar a gravidade para drenar essa parte, né? Esse segmento. Tratamento sintomático, porque normalmente a vítima vai sentir dor. Antibióticos
É uma pergunta muito interessante. Por que o acidente com cobra, né, com escorpião, às vezes até com cachorro, né, com animais em geral, por que normalmente o médico prescreve antibiótico? Mas se a gente está falando de um veneno, de uma peçonha, e a gente tem ali, basicamente, só substâncias químicas, a gente não tem substâncias, a gente não tem agentes, bactérias, né? Por que é administrado antibiótico? Por causa da microbiota desse animal. A microbiota da cobra do animal, ela pode ser patogênica, principalmente porque qual é a presa do animal? Qual é a presa da cobra? É o rato. E o rato é imundo, né? Ele vai ser vetor de um monte de doenças, né? Uma série de doenças. Então, os antibióticos, eles são prescritos em decorrência da microbiota da cavidade oral da cobra, tá? Essa microbiota, a boca dela, ali, a boca da cobra pode estar cheia de micro-organismos patogênicos, por isso é prescrito antibiótico. Mas não porque o antibiótico vai atuar contra o veneno ou a peçonha, tá bom? E também pode ser feito a fasciotomia ou debridamento das áreas afetadas, né? Isso se aconteceu a síndrome compartimental. O que é esse debridamento? Debridamento é tirar o tecido necrosado de dentro da ferida. Essa é uma técnica, normalmente, de enfermagem, né? De tratamento de feridas. Então, é necessário tirar esse material necrosado. Às vezes é um processo até um pouco doloroso, né? Porque você deixa ali aquela lesão, aquela ferida com a carne viva mesmo, você tem que deixar com a carne viva para que a cicatrização aconteça de dentro para fora. Então, pode ser necessário fazer como tratamento de suporte também, né? Um debridamento dessas feridas geradas pelas peçonhas aí das cobras. Acidentes ofídicos do tipo crotálicos. Esses acidentes agrupam aqui, né? Essas cobras agrupam várias espécies pertencentes ao crotalus, popularmente conhecidos como cascavel. Então, vou lembrar de crotálico, vou lembrar do C de cascavel, tá? Popularmente são conhecidos como cascavel. Cascavel quatro ventas, boicininga, maracamboia, maracá e outras denominações populares. São encontradas em campos abertos, áreas secas, arenosas e pedregosas. Raramente na faixa litorânea. Olha que interessante, não ocorre em florestas e no Pantanal. Então a gente não vai ver cascavel em floresta nem no Pantanal. Ela não tem por hábito atacar, normalmente ela não ataca. Só que quando mexem com ela, né, elas vão acabar denunciando a presença delas por causa do chocalhinho. Né? Tem até uma imagem aí de uma cobra, né, com um chocalhinho, né, na ponta da cauda aí, ó, tem até um zoom aí nesse chocalho, que é uma maldade que fazem, né, que pegam esse chocalho e abrem o chocalho, enfim, existe essa prática aí, enfim. Aqui a gente está identificando, diferenciando os tipos de cauda diferentes, né? A jararaca, né? Bothrops tem cauda lisa, os crotálicos tem esse chocalhozinho, que é esse aqui, né? Na pontinha da cauda. E as laquéticas têm essas escamas arrepiadinhas aqui. Então, pela cauda, a gente também consegue identificar o animal. Às vezes, na hora do acidente, a pessoa bate na cobra, mata a cobra no nosso pau, né? Mas aí o que acontece? Destrói o animal. E aí pela cabeça não é possível distinguir. Se pela cauda você vê um chocalho, não precisa ver a cabeça. Vai ser uma cascavel, tá bom? O grande problema é que de destruir cabeça e tal, porque tem algumas pequenas diferenças nas cobras que diferenciam as que têm e as que não têm, as que são verdadeiras ou não, a cobra coral, por exemplo, né? Então, se possível, né, não destruir completamente o animal. Aí aqui, ó, dentro das cobras crotálicas, né, a gente tem também a constituição da peçonha, né? Então, são 3 ações principais da peçonha da crotálica. A gente tem ação neurotóxica, ação miotóxica e ação coagulante. Ela é constituída por componentes inorgânicos, magnésio, cálcio, cobre. É constituída também por carboidratos, toxinas, fosfolipase A2, que é uma substância pró-inflamatória, esterases, enzimas proteolíticas,
colagenases, elastases e hialuronidases, que a gente já falou, né? Todo o impacto dessas hialuronidases para o veneno de cobra. Vou destacar aqui duas substâncias presentes nessa peçonha dessa cobra aqui, que trazem uma característica específica para essa peçonha. A convulsina, ela provoca perda do equilíbrio, ela provoca alterações visuais e convulsão, né? O nome dela aí, convulsina, lembra toxina que provoca convulsão. Então, essa ação neurotóxica aqui, que eu mencionei no início, é em decorrência dessa convulsina. E nós temos a giroxina, que forma a fibrina, tá? Que é justamente aquele tecido, né? Que não é útil, não solveniza, tem que ser retirado. Então, aqui a gente tem a descrição das 3 ações, né? Neurotóxica, miotóxica e coagulante. E aqui nós temos o tratamento. Também não tem muito o que comentar sobre o tratamento, porque eu já fiz uma exposição bem completa quando eu falei de tratamento do tipo botrópico, tá bom? O que vai ser o tratamento que vai ser implementado? Soro anticrotálico, né? Ele deve ser administrado de forma intravenosa. Se eu não conseguir identificar, eu vou associar aqui com soro antibotrópico e crotálico, tá bom? Lembrando que a bula sempre traz a informação da dose dependendo do nível de gravidade desse ataque, né? Então, a dose vai variar com esse nível de gravidade, então é preciso saber diferenciar esses níveis de gravidade. Hidratação também, né? Para prevenir a insuficiência renal aguda. Diurese osmótica pode ser induzida, né? Para eliminar rápido essa peçonha, né? Então, normalmente, a gente consegue isso com o emprego de solução de manitol a 20%. Caso persista a oligúria, indica-se o uso de diurético de alça do tipo furosemida via intravenosa. pH urinário deve ficar acima de 6,5, por quê? Porque a urina ácida, potencia a precipitação intratubular de mioglobina, então eu não posso deixar ela muito ácida, tá? Porque se acontecer isso, eu vou ter liberação de mioglobina, posso ter uma repercussão renal aí muito prejudicial, tá bom? Então, a alcalinização da urina deve ser feita pela administração parenteral de bicarbonato de sódio. Se eu deixar essa mioglobina precipitar no rim, eu posso ter até falência renal, tá? Então, tem que deixar essa urina na forma básica dela mesmo. Prognóstico. O prognóstico ele vai ser bom dependendo de algumas coisas. A principal dela é atendimento. Se teve um pronto atendimento e foi tratado, o prognóstico vai ser bom, tá? Mas o prognóstico ele também pode ser reservado em alguns casos, ou seja, um prognóstico ruim, que não é bom, mas também que não é óbito. E para pessoas, vítimas, né, que não são tratadas, né, não recebem atendimento, não entram com tratamento a tempo, o prognóstico normalmente vai ser o óbito, tá bom? O prognóstico vai ser bom nos acidentes leves e moderados e nos pacientes atendidos nas primeiras 6 horas após a picada, onde se observa uma regressão total de sintomas e de sinais após alguns dias. Nos acidentes graves, o prognóstico está vinculado à existência de insuficiência renal aguda, então vai depender disso, tá bom? Prognóstico mais reservado acontece quando? Quando existe a necrose tubular aguda, de natureza hipercatabólica, porque a evolução do caso está relacionada com a possibilidade de instalação de processo dialítico eficiente em tempo hábil, ou seja, o funcionamento do rim vai definir esse prognóstico, tá? O funcionamento do rim vai definir se a pessoa ela vai conseguir reverter os sintomas ou se ela vai ter um impacto maior aí, tá bom? Lembrando que 70% das pessoas que não recebem tratamento evoluem para óbito. Beleza? Continuando aí a nossa toxicologia ambiental, a gente encerra aqui animais peçonhentos. É claro que tem, sim, os outros animais, né? O escorpião, as aranhas, as lagartas, mas o grande foco mesmo dos acidentes, dos animais peçonhentos são as cobras, tá bom? Beleza? Agora vamos mudar de história, vamos mudar de assunto? Vamos agora entrar na toxicologia ambiental e falar especificamente dos poluentes do ar. O que é essa toxicologia? O que são esses poluentes do ar?
São substâncias que estão presentes no ar atmosférico, no ar que a gente respira. Elas podem ter origem natural ou podem ter uma origem humana, antropológica, né, que os autores gostam de falar. Eu fiz essa tabelinha aqui para resumir essa história, tá bom? Resumir para você essa história aí dos poluentes do ar. Na tabelinha eu coloquei qual é o poluente, os principais que nós temos, o mecanismo de intoxicação, qual é o efeito que ele provoca no nosso organismo e fiz alguns comentários sobre um ou outro, tá bom? Pra gente falar de uma forma bem assertiva aí sobre esses poluentes. Então vamos lá. Dióxido de enxofre. O dióxido de enxofre, ele é um gás incolor ou amarelado com odor de enxofre. O que acontece com o dióxido de enxofre quando ele é inalado? Ele vai misturar com a umidade presente no trato respiratório, a água presente no muco, e vai formar o nosso querido ácido sulfúrico. Quem aqui quer respirar ácido sulfúrico? Ninguém, né? Ácido sulfúrico, ele provoca lesão, faz mal, né? Então, é um gás que quando eu respiro entra em contato com a água presente no muco, no meu trato respiratório e forma o ácido sulfúrico. Efeito disso é um produto altamente irritante. Ele vai provocar lesão, né? Ele vai provocar ferida, ele vai provocar sangramento, vai provocar necrose no tubo respiratório. Qual que é a fonte desse gás? Eu vou ter fundições, usinas, automóveis, erupções vulcânicas, decomposição de plantas. Tudo isso gera, então, o dióxido de enxofre. Eu tenho um outro grupo de substâncias presentes aí, né, na poluição do ar, que são os materiais particulados. Esses materiais particulados, eu vou dar um zoom para você agora, e você vai ver que ele tem um númerozinho embaixo. Alguns têm, ó. Quer ver? Deixa eu mostrar para você aqui, ó. Aqui, ó. Tá vendo? Ó, 10, 2,5, né? O que é esse 10 e esse 2,5? São os tamanhos das partículas, tá? Os tetos, os tamanhos das partículas. Beleza? Então, MP é material particulado. MP10 vai ser um material particulado, tamanho 10 micras. E MP2,5 são partículas finas. Então, elas atingem locais mais profundos, digamos assim, no trato respiratório. Ó, o que acontece com esse material particulado? O material particulado ele pode ser não inalado quando são grandes o suficientes para serem filtrados pelas nossas narinas ali, pelo nosso nariz mesmo, né? No trato respiratório, na porção inicial, né? Os pelinhos conseguem filtrar as partículas maiores. O muco também protege da entrada desse material, mas alguns materiais eles são tão pequenininhos que eles conseguem ser inaláveis, tá? Quem são esses inaláveis? Materiais particulados MP10. Nós temos os inaláveis que são mais finos ainda. Então, além de ser inaláveis, eles ainda podem percorrer o trato respiratório, atingindo, inclusive, os alvéolos pulmonares, né? Então, são partículas bem pequenininhas. Então, o mecanismo de intoxicação ele não é totalmente esclarecido, vai depender da característica fisicoquímica do componente. Por quê? Porque pode ser um componente, um material particulado vivo, né? Pode ser uma bactéria, pode ser um vírus, sei lá, vírus não, mas pode ser uma bactéria, por exemplo. Pode ser um contaminante físico, pode ser uma areia, sólido. Pode ser um contaminante físico mais líquido, né? Uma gotícula de qualquer coisa, gotícula de saliva, sei lá. E pode ser um material também físico, mas gasoso, pode ser um gás, né? Então, aqui, ó, o mecanismo de intoxicação vai depender, claro, da sua característica, do que ele é. Se ele é uma bactéria, se ele é um líquido, se ele é um gás, tá bom? Qual que é o efeito desses materiais particulados? Ó, bronquite, asma, problemas respiratórios.
As maiores que 10 micras são retidas pelo nariz ali, né? As menores alcançam diferentes profundidades no trato respiratório. Essas partículas, elas podem viajar milhares de quilômetros pelo ar. Às vezes, a gente vê, né, na TV lá, às vezes, o noticiário falando, porque tá tendo queimada na Amazônia e tá aparecendo fumaça em São Paulo. E as pessoas riem, né, morrem de rir. Mas sim, material particulado, por exemplo, a fumaça, ela pode viajar muitos quilômetros. Pode ter, sim, esse deslocamento, tá bom? Então, podem viajar milhares de quilômetros pelo ar. Fontes desses materiais particulados: emissões industriais, aerosóis marinhos, poeira do solo, construção, demolição, veículos, combustão, cinzas vulcânicas. Aí aqui a gente tem, em negrito, os termos diferentes. Todos esses são materiais particulados, tá? Ó, essa partezinha aqui, ó. Todos esses são materiais particulados, só que eles são subdivididos porque a característica deles é diferente, tá? Então, por exemplo, quando eu falo de poeira, eu estou falando de material particulado. Eu vou tirar a marcação aqui, ó, para poder facilitar, tá? Pra gente focar no que eu estou falando agora. Quando eu falo poeira, eu estou falando de um material particulado sólido. Quando eu falo fumo, eu estou falando de um material particulado sólido de combustão, produto de combustão. Então, ele é sólido, mas ele é produto de uma combustão. Quando eu falo de um material particulado fumaça, eu estou falando de um material que resulta da combustão específica de matéria orgânica, tá? Quando eu falo de um material particulado do tipo névoa, eu estou falando de quê? Um material particulado líquido. Então, quando eu falo de névoa, líquido. Quando eu falo de neblina, também é um material particulado líquido, só que ele é obtido por condensação de vapor. Então, aí eu estou falando do quê? De um material que estava em forma de gás e que foi condensado. Tá bom? A gente pode confundir aí névoa e neblina, mas é lembrar que os dois são líquidos. Névoa é essencialmente líquido e neblina, ele é líquido, mas depois de um processo de condensação de um vapor. Tá bom? Será que dá tempo de falar do monóxido de carbono? Não sei. Não sei, eu acho que fica apertado. Tá? Eu vou apenas citar os demais agentes tóxicos presentes no ar, né, que são considerados poluentes do ar, e vou dar sequência na explicação no próximo bloco para a gente não fazer nada corrido. Fica com calma, tá bom? Então, quais são os materiais que a gente vai explorar, que a gente vai abordar a partir do próximo bloco? Monóxido de carbono. Por que eu não vou falar agora? Porque a gente tem um cunho social, mas a gente também tem um cunho criminal nessa poluição aí, né, nesse agente tóxico aí, tá? Então eu vou dar uma explorada melhor nele. Não quero ter que fazer isso em 1 minuto e meio, tá bom? O dióxido de nitrogênio também vai formar um ácido, a gente vai ver, tá? Então não dá também tempo para comentar. O ozônio é importante porque o ozônio ele é produto do dióxido de nitrogênio e ao mesmo tempo o ozônio é presente na camada de ozônio como um fator de proteção para o ser humano. Então ele é um agente tóxico, mas ele também é um fator de proteção. E por fim aqui, ó, nós vamos falar também de quem? Do chumbo, um dos principais metais considerados agentes tóxicos de impacto para o ser humano. Tá bom? Então, esses são os agentes tóxicos que a gente vai ver a partir do próximo bloco, até a gente encerrar. Então, a gente vai encerrar no próximo bloco o estudo de poluentes do ar e a gente já vai começar a falar da toxicologia dos praguicidas. E aí, a toxicologia dos praguicidas vai ser da mesma forma que a gente está fazendo. Né? Vou colocar tudo, resumir em tabela. A gente está fazendo o curso todo dinâmico, todo formado por tabelas, por mapas mentais, por esquemas, para facilitar tanto a assimilação como também para facilitar processos de revisão. Então, a gente vai trazer também em forma de tabelinha os comentários de cada um dos agentes tóxicos classificados como domos sanitários e plantas ornamentais, um resumo disso, e depois a gente entra em metais, tá bom? Eu espero você. Até mais. Tchau, tchau.